está começando agora o programa Insight, Gerando Novas Ideias, uma parceria da Rede São Paulo Saudável e o Comitê de Ética em Pesquisa da Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo. Meu nome é Luiz Gracindo. Nosso programa, o objetivo dele é trazer para o trabalhador da saúde informação sobre o resultado de pesquisas e investigações realizadas na rede SUS, na rede de serviços da Secretaria Municipal da Saúde. Você pode participar do nosso programa mandando sugestões para canal profissional @prefeitura.sp.gov.br. O tema de hoje em comemoração ao Dia Nacional da Saúde e Nutrição, 31 de março, é a segurança alimentar e nutricional. Para falar do tema, nós convidamos a nutricionista Viviane Vieira. Como vai, Viviane? Muito bem, obrigada. Viviane é nutricionista do Centro de Saúde Escola Geraldo Paula Souza, da Faculdade de Saúde Pública da USP, e é doutora em Ciências pela Faculdade de Saúde Pública da USP também. A atuação principal da Viviane é no Centro de Referência para Prevenção e Controle de Doenças Associadas à Nutrição, o CR-Nutri. E ela vai falar conosco sobre a sua pesquisa, Segurança Alimentar e Nutricional de Crianças no município de São Paulo, desafios na formação e na atuação do nutricionista. Viviane, fala um pouco do Centro de Referência para Prevenção e Controle de Doenças Associadas à Nutrição, o CR-Nutri, que é onde você atua. O CR-Nutri é o local responsável pelas ações de nutrição do Centro de Saúde Escola Geraldo de Paula Souza. Então, o Centro de Saúde é uma unidade básica de saúde que é vinculada à Faculdade de Saúde Pública, à Universidade de São Paulo, e o CR-Nutri é o local que vai atuar no âmbito da alimentação e nutrição no centro de saúde. Então, nós fazemos assistência da população que é coberta pela nossa unidade de saúde, e aí nós fazemos trabalhos de atendimento nutricional, tanto individualizado como em grupo, para as pessoas que têm algum problema nutricional. A nossa população é mais adulta, idosa, então a gente tem aquela característica de doenças crônicas. Pinheiros, Doutora César, Pacaembu, Jardim Paulista. Então, é o centro-oeste aqui do município de São Paulo. Então, tem uma característica de ser mais idosa, e aí com os problemas de saúde decorrentes dessa faixa etária, desse grupo etário. Então, com obesidade, diabetes, hipertensão, alterações de colesterol. Então, é um campo ali bem amplo que a gente acaba trabalhando com essa população. E o diferencial do CR-Nutri é que, por meio dessas ações assistenciais, nós sempre vinculamos ações de ensino e de pesquisa. Então, é um campo de estágio para os alunos de graduação, para profissionais recém-formados que vão fazer um aprimoramento profissional, e também é dali que saem investigações, resultados que são importantes para a gente repensar a nossa prática profissional e até auxiliar em outras instâncias ali da universidade. E também colaborar com a Prefeitura de São Paulo, né? Com certeza. Parceria de vocês com a supervisão técnica lá para Pinheiros. A gente tem um trabalho que é bem interessante de conseguir disseminar um pouco dessas propostas que o CR-Nutri desenvolve para as outras unidades de saúde. Então, isso acaba acontecendo assim. Ok. Viviane, fala para mim, o que significa esse termo que você usa na sua tese, a segurança alimentar e nutricional? É um tema que hoje em dia ele está bastante em voga, mas não é ainda de domínio público. Então, é algo que vem sendo discutido em políticas públicas de saúde, não somente da área de alimentação e nutrição, mas ainda não é dominado pelos profissionais da área da saúde. Então, segurança alimentar e nutricional é o exercício de um direito que todos nós, toda a população, tem a ter uma alimentação adequada. E o que é essa alimentação adequada? Não é só uma alimentação adequada no aspecto nutricional, então você ter calorias, proteínas, vitaminas e minerais. É isso também. Mas você ter um alimento seguro no aspecto higiênico sanitário, é ter um alimento que respeite as suas características
socioeconômicas, culturais, religiosas. Se você tem uma alimentação e que para você tê-la você não tenha prejuízo em outras questões básicas da sua vida, então que você consiga ter alimentação, mas não prejudicar isso, a sua moradia, o seu acesso a outras necessidades básicas, que para você ter alimentação adequada, você não prejudique o meio ambiente que você viva, então que você tenha uma alimentação que faça bem para a saúde de uma forma mais geral, uma forma global mesmo. Então essa é a ideia da segurança alimentar e nutricional. Isso tem muito a ver com o direito à saúde, né? Exatamente, vai ao encontro do direito à saúde. Muito bem. E aí o foco da sua pesquisa foram as crianças, né? Quais são os problemas nutricionais que as crianças aqui em São Paulo têm apresentado? Aqui em São Paulo é um perfil bem heterogêneo, porque nós temos vários lugares com diferentes características, então locais com vulnerabilidade social mais extremos, mais elevados, e locais sem vulnerabilidade social. Então, quando a gente pensa de uma forma mais geral, a gente tem um quadro de diminuição de perfil de desnutrição, de baixo peso e aumento do excesso de peso entre as crianças. Então, principalmente no SERNUS, onde eu trabalho, mas de uma forma assim, extrapolando para as outras unidades de saúde, o excesso de peso e até alterações de colesterol, isso tem sido bem mais frequente entre as crianças do que o baixo peso. A anemia é um problema ainda recorrente, por mais que a gente ainda tenha já o excesso de peso, mas é importante frisar, Luiz, que em algumas regiões de São Paulo, a gente ainda tem uma prevalência de baixo peso importante que precisa ser olhado com mais carinho. Então, a gente precisa ter mais atenção para essas crianças, sim. Muito bem. Então, o problema da nutrição em São Paulo acaba sendo multifacetado, né? Exatamente. Uma transição que havia uma falta de nutrientes e agora, aparentemente, alguns grupos sociais têm um excesso de nutrientes que leva à obesidade, né? A alimentação inadequada. Então, uma alimentação inadequada, às vezes nem é um excesso só de nutrientes. Você tem excesso de alguns tipos de alimentos que vão dar bastante energia, gordura, açúcar, mas que às vezes não vai ter tanto ferro, tanto cálcio, tantas vitaminas, e aí pode gerar uma criança obesa, mas que tem ali deficiências nutricionais. Verdade. Viviane, quanto tempo existe o curso de nutrição aqui no nosso país? No Brasil, ele é de 1939. Então, ele foi criado no que hoje é a Faculdade de Saúde Pública, antigamente era o Instituto de Higiene, e foi criado um curso de nutricionistas naquela época. A da USP é a mais antiga do Brasil. Do Brasil é a mais antiga. E depois de algumas décadas, esse curso foi oficializado tendo caráter de ensino superior, e é o que agora a gente tem a graduação em nutrição em São Paulo, que é o município que mais fornece nutricionistas para o Brasil. E nesses anos, como é que essa profissão evoluiu? Acompanhando esse perfil de alimentar a nossa população, que tinha uma questão mais carente? O curso surgiu exatamente com a característica de atender os programas sociais dos governos da época. Então, na época de 1939, a gente tinha essas características de deficiências nutricionais e tinha uma questão muito importante, que era a época de desenvolvimento industrial do município de São Paulo e do Brasil, de uma forma geral. Então, era a época de indústria, de criação de indústrias, e aí esses trabalhadores precisavam se alimentar para ter saúde, ter uma produção melhor. E na época de criação dessas indústrias, da criação da alimentação do trabalhador para o trabalhador, foi onde surgiu a atuação do nutricionista, para que ajudasse no fornecimento dessa alimentação com custo reduzido, com menor custo, mas que atendesse da melhor forma as necessidades para essa população. Então, surgiu nesse formato, nesse contexto. E por muitos anos, a atuação do nosso profissional vem acompanhando essas características. Depois disso veio a alimentação do escolar, então começando a pensar que as crianças eram
mais vulneráveis do aspecto físico, então mais suscetíveis à desnutrição, anemia. Então a alimentação escolar veio sendo campo de trabalho para a atuação do nutricionista, regiões mais carentes do Brasil, então Nordeste, Amazônia também acabou envolvendo e suscitando o aumento da atuação do nutricionista. E agora, num período mais recente, claro que a questão pública é bastante importante, mas outras necessidades aí sociais, de mídia, de nutrição clínica, aí acabam absorvendo muito mais o profissional. Mas, na essência, tem sido muito vinculado com os programas públicos do governo. A nutrição hoje é uma profissão que oferece vários campos de atuação. Sim, é muito, muito amplo, que às vezes extrapola o setor da saúde. Então, o nutricionista consegue se vincular à área de marketing, de esporte, área de política, então é um campo bastante amplo. Vamos falar então agora um pouquinho da tua pesquisa, né, Viviane? Qual é a tua pesquisa, qual era a pergunta que a tua pesquisa queria responder? Era a minha inquietação. Então, diante do cenário dessa atuação ampla do nutricionista, o meu enfoque era a atuação do nutricionista para a segurança alimentar e nutricional, e eu me questionava, já que é um tema tão importante, será que o nutricionista que pode trabalhar com isso, ele vem sendo preparado para trabalhar com segurança alimentar e nutricional? Então, como que as instituições do município estão preparando o nutricionista para trabalhar nesse cenário? Era essa a minha pergunta. E aí, como é que você selecionou esses nutricionistas? Então, meu objetivo era investigar os nutricionistas só do município de São Paulo, então eu precisava de pessoas que tinham sido formadas aqui no município e que trabalhavam aqui também na atenção básica de saúde, que era o meu universo de estudo. Como o meu foco era a formação, então eu delimitei um tempo, então eram pessoas formadas a partir de 2003, com uma formação mais recente. E para acesso a esses nutricionistas foi via a Secretaria da Saúde, Secretaria Municipal de Saúde, que acabou fornecendo as informações de que unidades tinha o profissional, o nutricionista, e depois disso nós fomos fazendo um trabalho de formiguinha, cada unidade de saúde, contatando, delineando o perfil para saber se seria um profissional para fazer parte da nossa investigação. Muito bem. E qual era o perfil desses nutricionistas, Viviane? Os que eu acabei utilizando para minha pesquisa foram profissionais que atuam no NASF, nos núcleos de apoio à saúde da família, porque eles acabam tendo essa característica de ser pessoas que entraram, que se formaram há menos tempo. Mas o município de São Paulo ele tem, de uma forma bem distribuída, profissionais que já estão na atenção básica há muito mais tempo, então há 15, 20 anos, e profissionais mais recentes, que são basicamente esses que estão nos NASF. Mas eu acabei investigando somente os NASF, porque eram pessoas que formaram há menos tempo. E qual era a atuação desses nutricionistas? No que eles trabalhavam? Os nutricionistas dos NASF, eles têm uma atuação bastante ampla. Então, não existiam grupos populacionais que eles trabalhavam prioritariamente. Eles trabalhavam desde o grupo infantil, mas também com adultos, idosos, gestantes. E a atuação ela era bem diversificada no sentido de que tinha um pouco de atendimento individualizado, mas também atividades em grupo, principalmente grupos multiprofissionais, trabalhos de visitas domiciliares, porque é uma característica do NASF de trabalhar no território, então o profissional atuar no domicílio, às vezes com agentes de saúde, os profissionais, trabalhar com matriciamento, então que é uma questão também importante para compartilhar o conhecimento e discutir também os casos entre os profissionais para que outros profissionais se aproximem da questão nutricional e consiga também contribuir para a saúde do indivíduo. Interessantíssimo, Viviane. Para você que começou a assistir o canal profissional, agora meu nome é Luiz Gracindo. Esse é o programa Insights Gerando Novas Ideias, uma parceria da Rede São Paulo Saudável e Comitê de Ética e Pesquisa da Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo. A nossa convidada hoje é a nutricionista Viviane Vieira, doutora em Ciências pela Faculdade de Saúde Pública da USP e autora da pesquisa Segurança Alimentar e Nutricional em Crianças,
no município de São Paulo. Desafios na formação e na atuação do nutricionista. E então, o que a sua pesquisa acabou chegando à conclusão? O perfil desse nutricionista que está trabalhando com a gente nas unidades da prefeitura, ele está adequado à proposta da segurança alimentar e nutricional? Isso é uma questão complexa de ser respondida, então é difícil a gente dizer sim ou não. A pesquisa nem objetivou trazer essa definição, mas na verdade é problematizar como que estava essa formação do nutricionista. De uma forma, tentar ser de uma forma mais resumida, o que a gente acabou percebendo é que o nutricionista, esses egressos dos cursos de nutrição daqui do município de São Paulo, que hoje trabalham com segurança alimentar e nutricional, eles vislumbraram diversas limitações dos cursos de nutrição que eles tiveram contato. Então, eles têm dificuldade de trabalhar em equipe, isso daí não foi experimentado durante a graduação. Eles traziam a questão de não ter um embasamento sobre políticas públicas, sobre atenção básica de saúde, sobre segurança alimentar e nutricional também, a questão de trabalhar, ter um perfil de educador, que isso também foi elencado pelos nutricionistas, que acabava não sendo muito discutido durante a graduação, de como trabalhar com grupos sociais tão distintos. Então, às vezes, eles sentiam muito o nutricionista de consultório que poderia fazer uma prescrição de uma dieta e a pessoa teria discernimento para entender aquilo e condições para adquirir qualquer alimento que ele prescrevesse. Quando a gente fala em direito à alimentação e a gente trabalhar com pessoas com vulnerabilidade social, você precisa conseguir dialogar com essa pessoa de uma forma muito mais um pouco de cultura e adaptar essa dieta às condições de vida daquela pessoa. Exatamente. E da mesma forma, ela tem o mesmo direito como qualquer outra pessoa, mas como que eu vou fazer com que esse direito seja realizado naquela situação? Então, eles se sentiam um pouco desamparados nesse contexto. Mas só para não culpar as instituições de ensino, eu investiguei também não somente a percepção dos nutricionistas sobre a formação, mas também como que os coordenadores viam os cursos que eles coordenavam para a atuação do nutricionista. Eles apontavam diversas potencialidades dos cursos, que às vezes entravam em conflito com as limitações que apareceram dos nutricionistas. Então, uma questão que a gente sempre levanta é que, às vezes, não é que o curso não tem políticas públicas de saúde, não fala de segurança alimentar, não oferece trabalho em equipe, etc., mas que as possibilidades que o curso oferece, às vezes, não são percebidas ou aproveitadas por esses alunos. Então, tem uma desconexão. Uma via de mão dupla. Talvez, não sei se é bobagem isso que eu vou falar, mas talvez isso acontece na minha área, na medicina, por exemplo. O médico que se forma, ele já está se imaginando num consultório particular, bonitinho, com uma pessoa levando café para ele. E a maioria das vagas que vão surgir para o recém-formado são as unidades básicas do programa de saúde da família, digamos, né? E isso entra em choque um pouco. E aí ele vai lembrar que não estudou a saúde pública, que ele deveria ter estudado na faculdade. Um ponto que os coordenadores trouxeram era sobre a expectativa do aluno durante o curso. Então, discutir políticas públicas com alunos de primeiro e segundo ano, segundo os coordenadores, era extremamente difícil, porque o aluno almejava ter um consultório, trabalhar com outro formato e não trabalhar com pessoas carentes, ou trabalhar com deficiências nutricionais, sem ter uma estrutura de trabalho, uma sala adequada, confortável, trabalhar em comunidade, às vezes tendo que andar para chegar na casa das pessoas. Então, discutir isso era muito complicado se a gente tem alunos com outras expectativas. Mas o questionamento é esse, né? Como sensibilizar esses alunos, como atingir e mostrar que é um trabalho importante e que é tão gratificante como qualquer outro, às vezes até mais gratificante, inclusive. E muito necessário, né, para a nossa cidade, imagina para o Brasil, que tem aí carências ainda maiores do que o município de São Paulo, né?
Teve algum resultado que te surpreendeu na sua pesquisa, Viviane? Olha, na verdade, assim, algumas surpresas acabaram aparecendo. Uma delas foi essa desconexão mesmo, então de perceber que as instituições de ensino, elas se colocavam como estamos trabalhando bastante para promover essa formação voltada para a segurança alimentar e nutricional, então elas tinham dificuldade de colocar quais eram os problemas ainda que existiam no curso, elas enalteciam bastante o curso como estando indo ao encontro dessa formação, e enquanto isso, os egressos não se apropriando dessa formação que aparentemente estava acontecendo. Então isso foi uma surpresa não muito boa. E um outro ponto que acabou marcando bastante, que também eu investiguei, eu não só analisei os conteúdos das entrevistas dos coordenadores, mas também os projetos de cada curso, então os projetos políticos pedagógicos dos cursos. Então, o que cada curso se propunha a fazer, a oferecer para o aluno ao longo daqueles anos. Muito interessante, você deve ter sido um trabalhão. Foi um trabalho complicado, mas foi bem interessante mesmo. E um ponto que a gente identificou é que esses projetos, às vezes, eles não eram do domínio dos coordenadores. Então, era algo que deveria ser falado muito tranquilamente, porque deveria ser a realidade do curso. Os coordenadores não tinham domínio de como aquilo foi proposto na teoria. Então, tinha o distanciamento da teoria, do ideal do curso, como foi idealizado, para aquilo que estava se tornando realidade. E talvez isso até justifique um pouco desse afastamento do que acontece no curso e daquilo que o coordenador se propõe a fazer. Ou seja, tem um campo enorme de pedagogia para faculdades de nutrição aí, para introduzir a saúde pública de uma maneira mais positiva, né, dentro das faculdades. Porque uma tarefa... se a gente for pensar em saúde pública, ela vai passar por muitas possibilidades de atuação. Então, não dá para ter só aquela visão de o profissional de saúde pública, aquele que vai trabalhar na unidade de saúde, ou aquele que vai trabalhar só no serviço público. Então, vai ter que passar por muitas outras áreas, mas é importante que todo mundo conheça como funciona o município de São Paulo, as políticas de saúde, mesmo que eu vou trabalhar num consultório ou com alimentação, nutrição clínica, alguma coisa nesse sentido. Sim, não são separados, né? Não são isolados. E as pessoas, enfim, mudam suas carreiras. E no contexto final da pesquisa, Viviane, o nutricionista formado pela média das faculdades, ele está adaptado à função desempenhada na unidade básica de saúde? Então, eu acabei analisando o recorte dos nutricionistas que hoje trabalham nas unidades de saúde. Então, não posso dizer se o município de São Paulo tem profissionais que estão aptos ou não estão aptos. O que eu percebi, que foi algo bem interessante, aí é um ponto mais até importante para se destacar, que aqueles nutricionistas que eu acabei entrevistando eram profissionais que começaram com o NASF. Então, eles entraram junto com a criação do NASF, a implantação do NASF aqui no município de São Paulo. Então, eles se apropriaram bastante disso. Então, eles se sentiam até importantes, valorizados por serem os primeiros a começar com essa atuação. Então, por mais que eles não tivessem esse preparo, sentissem tantas limitações, eu percebi que eles tinham também essa vontade de correr muito atrás. Então, eles vinham tentar entender o que se esperava daquele trabalho. Eles perceberam que não era só reproduzir um atendimento de consultório, que aquilo não ia acontecer naquele contexto. Então, eu percebi muito que os profissionais eles tinham interesse e uma vontade muito grande de se qualificar para aquele trabalho. Então, acho que hoje, claro que existem ainda muitos desafios a serem superados, mas eu percebo que o profissional ele buscou bastante se adequar naquela situação.
Olha aí, então esses aí podem ser aqueles que vão ensinar na faculdade Com certeza. como trabalhar, atuar em saúde pública hoje em dia, né? Só até trazendo uma historinha, uma parte desses nutricionistas, eles se envolveram um pouco mais com o nosso grupo de pesquisa e nós acabamos até desenvolvendo um curso que aconteceu há 2 anos atrás, um curso de atualização para os profissionais da rede de uma forma geral, e alguns deles então acabaram se tornando docentes para discutir um pouco dessa formação do nutricionista. Então foi meio que uma devolutiva em relação a esse trabalho de pesquisa e que o objeto pesquisado, a população pesquisada, acabou tendo voz para conseguir aí multiplicar esse conhecimento. Muito bom, Viviane. Então, para concluir nossa entrevista, eu queria que você falasse um pouco quais são as sugestões que a tua pesquisa trouxe para a formação de nutricionistas para o trabalho na atenção básica. A gente trouxe alguns pontos, elencou alguns pontos como sendo importantes para serem repensados nas instituições de ensino. Primeiro é que, quando a gente fala em segurança alimentar e nutricional, não se limita a, de repente, inserir uma disciplina com esse tema para que o aluno atenda a essa demanda de segurança alimentar e nutricional. Então, que esse tema ele perpasse ao longo do curso, então que ele seja inserido nas diversas disciplinas que o curso de nutrição vai ter. Um outro ponto muito importante que a gente trouxe também é que os cursos eles articulem de uma forma muito melhor os conteúdos teóricos da prática. Então, que aquela política pública de saúde, que o aluno ele tenha contato com ela sendo realizada. Então, o que é um Programa Nacional de Alimentação do Escolar, uma Política Nacional de Alimentação e Nutrição, o que é isso na prática? Então, outro ponto importante, que ele tenha contato mais com os conteúdos de ciências humanas e sociais. Então, mesmo sendo profissional da área da saúde, é um profissional da saúde, mas que lida com pessoas. Então, que precisa desenvolver habilidades e competências para se trabalhar com a população de uma forma geral. E consiga dialogar isso de uma forma mais ampla também, não só técnica, do aspecto biológico. Então, esses foram alguns dos pontos que a gente trouxe como sugestões para os cursos de nutrição. Além daquilo que eu já elenquei, sobre o trabalho em equipe, sobre trabalhar de uma forma mais aprofundada as questões das políticas públicas, de conseguir contribuir para a formação do nutricionista, que ele tenha esse perfil de educador, também pensando que ele vai trabalhar com a população e que, na verdade, quando vai trabalhar com a população é educando para que se consiga ter uma saúde melhor ou um aspecto nutricional melhor. Viviane, muito obrigado pela tua presença, mas infelizmente estamos encerrando agora o programa Insights, que hoje recebeu aqui no estúdio da Escola Municipal de Saúde a doutora Viviane Vieira, doutora em Saúde Pública pela Universidade, doutora em Ciências pela Faculdade de Saúde Pública de São Paulo, da USP, né, que falou com a gente sobre segurança alimentar e nutricional. Viviane, você teria algum agradecimento a fazer? Primeiro, eu agradeço a vocês pelo convite, pela paciência, por me esperar para realizar essa entrevista. E como é um canal que vai ter acesso a diversos profissionais da saúde, gostaria de agradecer ao grupo que cedeu as entrevistas, que pôde participar dessa coleta de dados, e a própria Secretaria da Saúde que viabilizou toda essa pesquisa, porque se não tivesse tido esse início, eu não teria tido acesso a esses profissionais. Então foi fundamental para que a pesquisa tivesse esse desdobramento. E para a Secretaria é muito importante você estar dando essa devolutiva também para a gente. Obrigada. Né? E para melhorar aí nossos serviços, né, oferecidos à população pelo município. E, enfim, meu nome é Luiz Gracinho, do programa Insight vai lá todas as terças-feiras, ao meio-dia, aqui no canal profissional. Lembrando que essa TV é feita por você e para você.